passar agora para a fala da Bruna Caroli sobre os giros da pombagira. Boa tarde. Bom, na verdade, eu não vou falar da pombagira diretamente, mas de uma reflexão que eu venho fazendo, que envolve a pombagira e alguns sinais, alguns rastros que ela deixa para a gente ir pegando pistas para entender o princípio feminino e o movimento circular em si, a questão de um início e de um fim dentro de um círculo, onde está esse marco, se ele existe, e quanto pessoas, onde está esse marco dentro da gente, quanto seres femininos e masculinos sendo seres, sendo todo. Por aí que a gente vai pensar um pouquinho agora à tarde. Ao adotarmos o que é circular, abandonamos as pontas, as quinas e os cantos. Aceitamos aquilo que se movimenta em um fluxo contínuo, que aceita altos e baixos, semelhanças e diferenças, sul, leste, oeste e norte. Todas as direções dentro de um único movimento. Estar na circunferência do círculo é vivenciar o corpo e sua vontade de trabalhar, liberto de uma possível razão. É ser o princípio e ser o fim dos caminhos e das possibilidades da experiência. O sutil limiar entre as coisas que fluem livres, sem representações. O movimento no círculo, ele gira. O giro nos propõe a experiência do pensamento que se expande junto com o corpo, com as próprias sensações. Giro, movimento, esse caminho nos tira a referência do que é externo. Ele mistura as formas, balança o chão, nos retira o limite das coisas, dos formatos, das expectativas, do que é e do que deixa de ser. O movimento do giro nos aproxima de uma experiência de abjeção. Por que abjeção? Porque vivemos o estado da não definição do que nos cerca. O giro é a experiência da expansão da nossa sensação corporal em relação às formas que estão fora de nós. Quando giramos, estamos na mancha, no que ninguém consegue delimitar, no borrão, na incerteza. Deixamos de ser apenas a mulher, o homem, a criança, o velho, e passamos a ser movimento junto com as nossas inseguranças que estão ali passando. Somos nós que expandimos em um sentido inexplicável. Alguém me diria qual o sentido que o giro tem? Bom, não é ele que passa por todos os pontos cardeais. Se é bidimensional, está no círculo. Se é tridimensional, está na esfera. Mas, em qualquer situação, está sem arestas, sem pontas ou sem chances de acúmulo. Talvez o giro possa ser o próprio movimento do feminino. Expressão que expande, comunicação que sente, flui, permite-se, atravessa, abraça, transforma o limitado em manchas de cor, sem verdade alguma, sem sentenças ou ordem. As manchas estão apenas lá, girando conosco, nos envolvendo e transformando. Movimento esse que renova e esboça uma caminhada de reencontro com o corpo e sua materialidade. Para além dele, conseguimos pensar o ser e sua construção comunicacional, em uma ação de reencontro com uma possibilidade de sublimação ao sensível. O giro nos tira do lugar e nos lança ao que é comum. Intuiremos aqui, juntos, que comum é aquilo que pertence a todos, a pertença do coletivo que está na circunferência, do círculo, na imanência da roda do destino e dos fios que ali são tecidos e trabalhados. Assim como as moiras, o destino que por ali passa circula na fortuna e no azar, no momento apropriado a cada coisa. Momentos e lugares, tempo e espaço, pré-requisitos da perenidade e da imortalidade do ser. Evocar a reflexão ao princípio feminino é evocar a religação aos afetos. Chamar, fazer aparecer, trazer à presença nossa inclinação para amar e nos aproximar dos sentimentos amigos. O ser humano é constituído de combinações perfeitas e complexas.
átomos, moléculas, células, temperatura, densidade, massa, dados que ilustram nossa possibilidade de estarmos vivos aqui hoje. Dentro dessas inúmeras combinações, vivenciamos também o amor e uma gama de sentimentos inexplicáveis e igualmente inexprimíveis. Evocamos nossa individualidade e subjetividade, vivenciamos diariamente as situações que não competem a estatísticas e probabilidades. O que queremos dizer é que evocar a religação aos afetos, ou seja, evocar ao feminino de cada ser, é chamar para si o movimento ao amor, sem necessidade de comprovar ou submeter a testes a maneira e dimensão que isto ocupa em cada um, ou que isto signifique. Apenas partimos do pressuposto que, dentro das inúmeras complexidades, o homem ama e, por esse caminho, chamamos a reflexão ao princípio feminino, o caminho do amor. Bom, é importantíssimo compreendermos, desde o início, que a consideração sobre o feminino, que eu estou trazendo aqui hoje, ela não está ligada a uma discussão de gêneros ou um viés social. Nesse trabalho, pensamos a respeito de uma questão epistemológica e de caráter primordial à natureza da própria existência humana. Há uma filosofia poética, onde recuperaremos a noção de uma vivência masculina e feminina, em equilíbrio e complementariedade, para nos questionarmos sobre elas e sobre seus ecos antropológicos e comunicacionais. Podemos encarar essa fala como um estudo que busca se aproximar da parte que não está óbvia, nem sistematizada, que não é conhecida, mas que está lá. Jung, ele fala que o homem mítico reivindica certamente algo além, mas o homem, na sua responsabilidade científica, não pode dar esse assentimento. Para a razão, o fato de mitologizar é uma especulação estéril, enquanto que, para o coração e a sensibilidade, essa atividade, a do mito, ela é vital e salutar. Confere à existência um brilho a qual não se quereria jamais renunciar. Nenhuma motivação, inclusive, seria suficiente para justificar essa renúncia. A experiência do corpo, das sensações, do primitivo, dos mitos e de toda essa invisibilidade que eles permeiam são movimentos que ecoam do princípio feminino. Se nos atentarmos, a base científica da cultura ocidental partiu de inquietações e sensações insondáveis dentro do ser, incompreensões que trouxeram ao homem a oportunidade de incorporar possibilidades de uma compreensão do outro, mas que também se liga a nós. O mito, o ser mítico, deu o passo para se aproximar daquilo que era diferente e errante, daquilo que o assustava e o paralisava pela incompreensão. Sempre buscamos o que não conseguimos compreender, porque essa é também a nossa própria natureza. Essa busca passa por um tempo que não tange o cronológico. O princípio feminino, ele recupera o kairos, o tempo da oportunidade, do instante, um tempo que ativa uma pulsão afetiva que vem da alma, da energia que emitimos como corpos constituídos por matéria. Pensar este princípio é aproximar-se da experiência, é abrir lugar de expressão para uma comunicação do sensível, para um olhar de reflexão que assume a importância vital e salutar que Jung nos mostra. Este princípio ele reativa a possibilidade de ligação com o comum, com letra maiúscula, pela intuição do corpo, pela sua vivência e experiência, única, subjetiva e presente. Enquanto apresento esse trabalho aqui, estamos todos nos aproximando do feminino, dessa aura que paira entre nós à espera, sem limitações ou competências cronológicas. E isso já é valioso. O fluxo de questionamentos lançados aqui, agora, nos encaminha à experiência da dúvida, da incerteza, da expansão das fronteiras de pensamento e de percepções, concordantes ou não. Bom, será que concordo ou discordo desses pensamentos que estão sendo ditos aqui agora? Será que essa parte ela poderia ter sido dita de outro jeito? Poderia ter sido falada de outra forma?
Poderia. E quando a gente pensa isso, nós estamos nos apropriando. E isso é deixar-se atravessar, é estar com os poros abertos. Ainda de que maneira masculina e categorizando, estabelecendo parâmetros, ainda que façamos isso aqui para compreender todo esse caminho do feminino, nós estamos nos apropriando e sendo atravessados por águas de um rio que sempre esteve aqui. Estamos molhados, todos. Felizes ou não com o que ouvimos aqui agora, mas estamos molhados e úmidos, sentindo na pele o que pode ser o feminino. O princípio feminino funciona como uma parte complementar na constituição do ser humano. E eu queria chamar a atenção para a palavra complementar e complementariedade. Aqui eu não falo de contrariedade ou de algum tipo de balança ou julgamento. Eu estou tentando fazer com que a gente pense em algo que possa ser complementar. Não tem outra palavra que represente tão bem isso. E por que falar dessa complementariedade? Para evocarmos novamente um aspecto esquecido e subjugado. O princípio feminino é uma faceta que nos pertence, que nos constitui e que socialmente está esquecida e devastada por uma corrida pela verdade e pela hegemonia da força e do poder. É no princípio feminino que geramos nossas experiências sensitivas, sensoriais, míticas, afetivas. Experiências singulares, nebulosas, que dificilmente ousaríamos codificá-las de maneira exata. Possuímos todos um grande útero, sem começo e sem fim, receptáculo para o outro, passagem aberta para a descoberta de si mesmo. O horizonte do ser é poroso. Aí está sua natureza primordial, seu acesso ao encontro de vida e morte, a própria comunicação. O princípio feminino gera possibilidades para que esses instantes aconteçam. Gera as ligações e os elos que encadeamos durante toda a nossa vida. Encontros que despertam uma qualidade de experiência que, em inúmeros casos, nos acompanham por um tempo indefinido, como sensações que nos envolvem, que nos revivem. Marcas que nos relembram nossas partes, nossas próprias naturezas. Sim, nós temos um corpo e lembranças de afagos, e ecos e desdobramentos inimagináveis a partir disso. Contraparte equilibradora do princípio masculino, o princípio feminino sugere uma integridade e vivência ao que é comum. Para o feminino, a pergunta não é onde inicia o círculo. A proposição está no silêncio que vivencia o giro. No círculo, na esfera, na elipse, o movimento que segue esta forma é o giro. Os elétrons giram, os átomos giram, os seres giram, as estrelas, os planetas, as galáxias e o universo. Todos com suas órbitas completas, circulares ou elípticas, todas compostas pelos seus 360 graus, interligados por uma força gravitacional que interagem diretamente com a força gerada a partir de suas próprias matérias. Bom, mas por que nós estamos falando de física? Porque ela demonstra a competência e a necessidade do giro, do círculo e da esfera para a sobrevivência. Heráclito já nos relembraria sobre a circunferência do círculo e a possibilidade do comum que surge a partir disso. Em suas devidas proporções, estamos todos em um giro constante. Giro equilibrador, de fato, da condição de existência. Todos nós vivenciamos o giro primordialmente pelo simples fato de que estamos aqui, nesse ponto da história do universo. Existimos e, por isso, já giramos. Entre este giro, temos o feminino coexistindo com o masculino, relacionando-se em um início e fim cíclico, indefinido e complementar. E aí, agora eu vou trazer um pouco da física moderna. Para a física moderna, o universo ele é composto de energia escura e de matéria. Dessa energia escura e dessa matéria, 70% é energia escura. A energia escura, nós sequer sabemos o que pode ser isso. Nós não sabemos do que ela é feita, nem de por que ela está aqui. A única coisa que a gente sabe é que o que faz o universo ainda se expandir é essa energia. E apenas 30% é constituído de matéria.
Então, vamos lá. Nesses 30%, nós temos a matéria escura e a matéria bariônica. A matéria bariônica é a matéria de luz, que é o que nós somos, o que os planetas são, o que os cometas são, o que o buraco negro é. São os corpos que, de alguma maneira, constituem sua forma por elementos que conseguem manter uma relação com a luz. E, dentro dessa divisão, a matéria bariônica ela representa apenas 5%. Então, dentro da matéria, 25% é matéria escura. Vocês compreendem? A matéria da qual menos sabemos e menos compreendemos constitui a maior parte do todo e interage diretamente com a menor parte. Porque a matéria escura é aquela que sofre a ação da gravidade, mas que não emite nenhum tipo de radiação eletromagnética. Ou seja, a gente não consegue visualizar. Sabemos que ela existe, basicamente, pela reação que ela tem com a matéria de luz. E por que eu estou falando isso para vocês aqui hoje? Para a gente ilustrar um pouco. O princípio feminino, tomado as devidas proporções, é como se fosse a matéria escura, que nós não podemos ver nem precisar o que de fato é, mas ela está lá e interfere diretamente na matéria de luz. E, segundo ponto, que é muito importante, ambas as matérias, seja escura ou bariônicas, antes de tudo, elas são matéria. E, quanto matéria, compartilham uma identificação mútua, capaz de aproximá-las e, em termos gerais, torná-las uma coisa só. Vamos nos apropriar deste caminho de pensamento. O feminino e o masculino foram identificados e definidos por uma série de variações e diferenciações importantes, que deveriam ter uma função de categorização que não aniquilasse a ideia de comum, que está na essência de sua constituição, anterior a qualquer distinção. Catherine Clement e Júlia Kristeva disseram em um de seus livros que o princípio feminino decorre do ser em estado puro, enquanto o princípio masculino assegura o controle do fazer e da aceitação de que se faça com ele. Elas trazem um pensamento que é o seguinte: depois de ser, fazer e ter feito, mas primeiramente ser, onde o ser é o feminino e o fazer e ter feito é o masculino. Chegamos agora em um ponto bem importante. Clement e Kristeva nos propõem uma síntese do princípio feminino e masculino, uma síntese construída a partir de verbos, uma síntese em ação. Depois de ser, fazer e ter feito, mas primeiramente ser. Ser e fazer. Ser do latim sedere, estar, existir, ficar, tornar-se, estar sentado. Significado intimamente relacionado com a ideia de continuidade, de latência, permanência e constância. Fazer, do latim facere, executar e realizar. As autoras propõem que o princípio feminino seja a nossa natureza da existência, do estar. Já o princípio masculino, a dinâmica e a ação dessa existência. De repente, encontramos estes dois princípios em plena constituição de uma única natureza, que é a própria natureza do ser, em suas qualidades de ser e de fazer, e, portanto, em suas necessidades e possibilidades primordiais. A dicotomia maquiavélica, feminino-masculino, bem e mal, nos tranquiliza quanto modelo de pensamento. Fomos forjados por ela e continuamos diariamente alimentando-a, como uma defesa frente às informações e descobertas que nos são apresentadas e vivenciadas constantemente. Pensamos em uma lógica binária. Por isso, por enquanto, vamos continuar nela. Apesar de já demonstrarmos timidamente possibilidades de caminho que integre estes fatores. Vamos conhecer as propostas, noções e percepções deste feminino para, quem sabe, mais adiante, conseguirmos pensar além deste binômio, para conseguirmos nos reaproximar de uma matéria que consiga ir além de classificações, para ir a uma terceira parte, talvez. Uma nova parte. Por ora, vamos analisar um pouco mais. Vamos retomar. Depois de ser, fazer e ter feito, mas primeiramente ser.
Essa ordem temporal nos mostra um dos encontros de início e fim do círculo. Enquanto somos, fazemos. Início e fim do círculo onde mora o comum. Sem sabermos com exatidão onde esse encontro acontece, mas sensíveis à existência dele. O ser gerado pelo princípio feminino desencadeia a possibilidade do fazer no princípio masculino. A partir disso, ambos existem simultaneamente, porque ninguém deixa de ser enquanto faz, e ninguém é sem a dinâmica do fazer. O vínculo entre esses dois verbos não é uma aferição de poderes. O fazer não se torna menos quantitativamente e qualitativamente por estar em uma ligação primordial com outrem ou vice-versa. Rompemos uma binariedade, uma necessidade de pesar duas medidas. Não importa ao ser ter a soberania ou o poder sobre o fazer. E isso acontece pelo simples motivo de que o ser não é cronológico. Ele sempre esteve, e essa sua condição o coloca a pairar por cima de uma possível guerra. Por cima de uma necessidade em delimitar e definir algo do eu sobre o outro. Não precisamos de um ganhador ou de um dominante. Não cabe esta lógica dentro da circunferência. Essa possibilidade que o ser nos descortina transforma a contrariedade em complementariedade, a tensão em equilíbrio, e nos faz perceber a importância fundamental do caos como estrutura geradora e criadora. Nos parece essencial compreender também que a noção temporal apresentada na síntese de ação de Kristeva e Clément está longe de deter-se apenas a Cronos. O feminino e o masculino entrelaçam Cronos e Kairos. Cronos representando um tempo masculino e Kairos o tempo feminino. E aqui eu vou chamar Camper para conversar um pouco, quando ele diz que os gregos diferenciam 3 tipos de tempo: Aion, Cronos e Kairos. Traduzidos, Aion é a eternidade, o Cronos é o tempo de vida e o tempo de morte, e o Kairos é o tempo oportuno. Em Kairos, a eternidade Aion toca o tempo de vida e de morte, Cronos. O instante é a tangente dos tempos, linear e circular. Está claro que isso depende do jogo da nossa força de imaginação, no tempo e com os tempos. A eternidade só é benéfica ao ser humano quando toca o tempo de vida e morte. Kairos não pode ser solicitado o tempo todo. Isso aqui é muito importante. As nossas melhores lembranças, as nossas maiores emoções, elas não acontecem 24 horas por dia. Elas acontecem em um momento oportuno que ficam registrados e marcados para o resto da vida. E Camper continua. Sem a alteridade exterior, o tempo de vida e de morte que confere tempo ao instante pode ser uma armadilha mortal que nada revela de si e tende à irreconhecibilidade. Ele se transforma, assim, em futuro perfeito, no qual as pessoas jamais terão estado. Um instante oportuno, por sua vez, quando acontece, é uma reviravolta do tempo, que não flui mais do futuro ao passado, mas do passado ao futuro. Quanto mais passado, mais futuro. Nem perfeito, nem mais que perfeito, mas imperfeito. Não é constatação do passado, é um presente realizado. Kairos faz um movimento circular. Quanto mais passado, mais futuro. É o próprio ser. Não importa Kairos a vida e morte de Cronos, porque um instante está em qualquer um destes momentos. Basta apenas a oportunidade. A oração de Clément e Kristeva ainda tem a sua última parte em destaque. Elas dizem que, mais primeiramente, seja. Esse aviso nos relembra o corpo, a comunicação e a alteridade que nos pedem a experiência do encontro. Exatamente como Camper nos relembra. Sem a alteridade exterior, Cronos pode ser apenas uma armadilha, que não revela nada de si, não revela seu ser e não traz o presente realizado. Acostumamos-nos a fazer, erigir, exaltar o controle da execução e sua continuidade. Isso não é demérito. A questão está em outro ponto. O que fizemos com o ser? Com esta ação que estava lá, primeiramente, silenciosa,
latente, fluídica e circular, gerando a possibilidade futura em um tempo presente. Esquecemos, diminuímos e subjugamos. Colocamos o ser na balança para medir, sendo que ele é algo imensurável. Usamos os mitos, o sensível, a arte, o sagrado, para dar conta da falta de medidas do feminino dentro de nós. E esses elementos são tornados ridículos perto da potência do fazer, porque eles não dão conta da execução, da sistematização. Eles apenas são em si mesmos, mas primeiramente seja, e eles dão conta de ser. O sagrado está aí, nas manifestações incomunicáveis dessa lógica estranha e ignorada. Percebamos que o sagrado não é o religioso necessariamente. O sagrado, na verdade, ele está antes. Está na possibilidade sensível de encontros do eu e o outro, resgatados em um movimento de geração. O universo nasceu em um movimento de geração. E ele se expande ainda como eco deste movimento. Clemã e Kristeva nos dizem ainda, como o próprio Leandro nos relembrou, que o sagrado ele precede o religioso para além do bem e do mal, do puro e do impuro, permitido e interdito, intelectual e sensível. O sagrado é sublime no sentido que Kant nos traz na crítica do juízo. O sagrado ele é um curto-circuito entre a sensibilidade e a razão. Ele é um golpe desferido pela sensibilidade na inteligência. É a envolvente sensação de absoluto diante de uma paisagem de montanha, de mar, de pôr do sol, uma tempestade noturna na África. O sagrado ele autoriza o desfalimento, o desmaio do sujeito, a síncope, a vertigem, o transe, o êxtase, o acima do teto e o muito azul. O sagrado acolhe nossa emoção, nossa incompreensão, nossa perplexidade em relação às vivências com a qual nos deparamos. Ao ouvirmos uma música, ao apreciarmos um quadro, ao nos depararmos com a natureza e com o amor. Estes instantes são nossos de uma maneira inalienável, são inexplicáveis, ilógicos e irredutíveis. Apenas aconteceram e possuem uma valia incontestável para cada um. O silêncio e o choque que muitos deles nos causam são acontecimentos da comunicação. São rastros corporais, sensoriais de um momento advindo do invisível, instante poderoso e mágico, circundado pela inefabilidade da vida. Levinas nos fala do feminino, esse espaço anterior e presente em todas as direções do círculo. O feminino é descrito como de si o outro, como a origem do próprio conceito de alteridade. O feminino como origem e continuidade, início e retorno como expressão sem linguagem, possibilidade de existência pelo amor. Rilke, no livro que ele escreve para um jovem poeta, ele fala que o amor é uma colisão sublime para o indivíduo amadurecer. Tornar-se algo em si mesmo, tornar-se um mundo para si mesmo, por causa de um outro ser. É uma grande e ilimitada exigência que se lhe faz uma escolha e um chamado para o longe. Do amor que lhes é dado, os jovens deveriam servir-se unicamente como de um convite para trabalhar em si mesmos, escutar e martelar dia e noite, ruminar. A fusão com o outro, a entrega de si, toda espécie de comunhão não são para eles, que deverão durante muito tempo ainda juntar muito, entesourar, são algo de acabado para o qual talvez mal chegue atualmente a vida humana. E, por fim, o amor ele surge como expressão do feminino, como eco do sagrado e dos instantes que compõem o círculo que gira, instantes oportunos, reviravolta do tempo. Essas expressões nos comprovam a comunicação do não dito, da impossibilidade, dos códigos, do que não cabe no regulamento. Aqui, resgatamos ambos, o amor e o sagrado, expressões da insustentabilidade que paira e continua. Enquanto o masculino age e, por sua natureza, ser, também vivencia o amor. Cronos e Kairos atuam simultaneamente. Contamos nossos anos de vida,
Guardamos nossas lembranças afetivas, memórias e reminiscências de experiência, de corpo vivo, de incômodo no peito, despertar de sensações, instante oportuno entre a vida e a morte. Camper fala que amar mortal e singular, que nós devemos amar mortal e singularmente, no plano da diversidade, no horizonte aberto, sem instituição da verdade, sem simbiose em favor da unidade perdida, sem deixar-se envolver num horizonte de entendimento já dado, mas sim na mudança de horizonte, visando contemplar exteriormente o universo sem respostas. Frisamos, visando contemplar exteriormente o universo sem respostas. O que não tem respostas está aberto. Há uma possibilidade de retorno, de agora encontrarmos o ponto inicial e final do círculo, e esse ponto passa pelo feminino, pelos afetos, pelo corpo, pelos complementares e fundamentais. Estamos discutindo aqui um novo velho lugar que não é visionário, não caminha nem do futuro para o passado e nem do passado para o futuro. É talvez uma tentativa de presente vivido. O feminino acolhe o mundo, o intui e o gera. Um lugar onde o masculino ativo também aguarda e abre espaço para aquilo que fala ao coração. Uma espécie de tempo e lugar do amor, das descobertas sensíveis ocultadas, mas desde sempre presentes. Invisíveis, impalpáveis e irreconhecíveis. Assim nossa natureza, assim a natureza do que veio antes de nós. Somos todos matéria. Obrigada. Obrigada, Bruna. Vamos abrir para o debate. Alguém tem pergunta? Bom, eu vou só fazer um comentário, porque a Bruna, orientando a minha, acompanha o trabalho dela, ela também trabalha na pesquisa conosco, e eu queria dizer que a gente, nessa pesquisa, uma das tentativas nossas, quando ela fala que a preocupação dela aqui hoje não é social, não é de gênero, né? É que nós temos realmente esse é um dos nossos objetivos, conseguir falar do feminino para além das questões de gênero, para além das questões do lugar da mulher na sociedade, etc. Isso é uma coisa muito difícil, né, que a gente tem se esforçado para conseguir. Precisa se vigiar o tempo inteiro para não cair, inclusive na questão das dicotomias, masculino e feminino, e reduzir isso a homens e mulheres, né? Então, temos olhado muito para a questão que foi mencionada hoje de manhã, da transexualidade também, desse feminino que perpassa os gêneros, né? E nós também estamos buscando uma metodologia que dê conta disso. E eu acho que o exercício da Bruna hoje, eu queria comentar isso porque, para mim, isso tem grande valor, é tentar trazer para a reflexão teórica, conceitual, um fluxo feminino. Porque o fluxo, eu acho que nós achamos, né, que ele é propriamente feminino, a ideia de fluxo, de continuidade, né? Talvez tenha a ver um pouco com o que foi dito no início da mesa pelo Gustavo sobre os ins também, e essa questão da interioridade, de que viemos desse fluxo, todos nós, né? E com o que foi dito também sobre os estados poéticos, que eu acho que é uma busca também incorporar o poético à fala, enfim, à reflexão, à escrita, no caso também, né, que a Bruna estava lendo. Então, é um exercício metodológico, né? E eu queria dar essa explicação também para vocês. Mas, se tiver pergunta... Eu queria só comentar isso que a professora Florence falou, porque
invariavelmente, quando eu vou falar, as pessoas elas começam a adormecer. E aí eu passei de um negativismo horroroso de que é uma coisa chata o que eu estou falando, para começar a, na verdade, ver isso de uma maneira muito positiva, porque isso que ela falou é fato. Assim, a minha escrita ela tem um fluxo, e esse fluxo ele embala invariavelmente, é quase uma canção. Eu não sei, de fato, o que acontece. E as pessoas adormecerem, eu primeiro realmente ficava muito triste. Mas depois eu comecei a ficar feliz, porque, de alguma maneira, ouvir é um ato feminino. No sentido, não de que os homens sejam... Não é homem e mulher, mas é feminino porque você escuta, acolhe, né? Você está aberto ao que vem de fora. E esse fluxo do ouvir, o sono, o sonho, o estado não consciente, eles são coisas que caminham muito próximas. Então, assim, claro que eu estou sendo muito otimista, e isso é sempre bom para quando a gente estuda esses assuntos que não são tão racionais, mas de fato assim, realmente acontece. Eu acho que ele vira uma canção, esse fluxo, o ouvir ele demanda muito da gente, mais do que o falar, né? Ouvir cansa. E precisa de uma concentração, e precisa de um corpo desperto. E, à medida que você vai exercitando quase 2 horas de ouvir, você vai entrando em um estado que, de repente, sempre casa da minha fala ser a última, de uma canção de sonolência. E eu acho assim, um exercício mesmo de feminino, esse fluxo que acaba levando a gente a um estado de topor e de inconsciência, porque eu tenho certeza que vocês pegaram algumas palavras que eu não preciso que vocês me digam o que elas são, mas elas estão ali pairando, elas estão ali acontecendo em algum momento. Eu gostaria de parabenizar o curso, o professor Florence, os outros professores pelo seminário, aos palestrantes, né, que nós já estou mais acostumada um pouquinho, já fui aluna de vocês. Mas eu queria só colocar uma coisinha que eu achei super interessante do fluxo do feminino, né, ligando com a ideia do professor Gustavo, e Flor ratificou agora a ideia do feminino, né, do fluxo, e ligando com o yin da incorporação da mãe, né, do feto, do bebê dentro da mãe. Eu achei super interessante vendo isso aí, que, na verdade, o que é o fluxo feminino, o circular, eu entendo como o próprio giro, como a Bruna falou, o giro da própria vida, que a mulher se renova, a mulher renova as gerações, né? Então, é o ciclo da vida, né? O próprio giro é o ciclo da vida. Outra ideia também você falou, e eu lembrei do Didi Huberman também, que quando ele conta uma história, não é bem uma história, mas ele diz que a criança, no útero da mãe, ela entende o conotativo e o denotativo. Então, a voz do pai seria o denotativo, que ela é mais imperativa, e a voz da mãe, com toda a sensibilidade, com todo o canto de ninar, né, ele é feminino. Então, eu penso que esse feminino, desligar mesmo do gênero, né, são as emoções, esse ciclo geral mesmo, que é a própria vida, é o ciclo feminino. Obrigada. Boa tarde. Eu sou lenta de pensar, então eu vou tentar ir pensando. Eu não tive nenhuma tendência à sonolência. A sua fala, bom, também por ser a última, não foi logo depois do almoço, que tem outro problema aí. Mas eu gostei da explicação da Florence porque me coloca mais no contexto. A complementariedade do feminino sempre me incomoda demais. Assim, claro que é o feminino. O homem também pode ter o feminino, deve ter o feminino, somos yin, yang, todas essas coisas. Mas a complementariedade é uma palavra que não se amarra no masculino, em geral. Aí isso nos reduz. Eu não consigo ultrapassar a ideia de que ser complemento de algo não é ser
o extra. Fundamental, talvez, mas é o extra. Por outro lado, me parece que os ganhos dos últimos tempos, em termos da discussão de gênero, passam muito por uma despolarização do masculino e do feminino. O trabalho de Judith Butler, que eu estou começando a ler, fala de vidas ilegíveis. E como a leitura, a possibilidade de ler vidas ilegíveis é uma possibilidade que, ao reconhecer essas vidas, reconhece sua vida. Essas vidas ilegíveis, 20 e 30 anos atrás, muito tinha a ver com a indistinção entre masculino e feminino. Hoje, a indistinção de masculino e feminino é uma ideia muito mais familiar, muito menos assustadora. Mas, por muito tempo, era muito assustador uma figura como a própria Judith Butler, que diz que ela entende que muita gente se identifica claramente como sendo homem ou mulher, mas, no caso dela, ela nunca teve uma identidade tão forte assim. Isso aí, fazer esse tipo de afirmação é uma coisa muito da atualidade. É um ganho, me parece, que a vida dessa mulher possa ser legível. Então, eu fico muito preocupada quando a gente fica na metáfora. Eu entendo que seu esforço é mesmo um esforço poético. Mas, de novo, eu estou encontrando, assim, de novo, eu fico pensando onde está, nesse conjunto teórico, o problema enorme da repressão. Porque, afinal, essa coisa da vida ilegível é uma coisa que atropela muita gente. Muita gente fica de fora da humanidade, porque sua vida não é legível pelos padrões dominantes. Então, eu acho assim, eu estava recentemente numa discussão, uma lista de discussão, onde rolou uma discussão que me parecia muito homofóbico. E aí eu falei, olha, eu presumo que todo mundo aqui se acha anti-homofóbico, mas os desafetos não merecem esse respeito? Aí o que acontece? Alguém me falou, não, mas tem aqui também uma coisa feminista, que é a solidariedade feminina. Essa conversa toda foi por causa do fato dos homens serem mais descansados do que as mulheres, e uma mulher provocou, e aí rolou essa discussão. Mas o principal era essa coisa feminista. Eu penso que o feminismo é diferente da solidariedade feminina. A solidariedade feminina é algo que vem de milênios. Mas o feminismo é pensar, me parece, por que é que essa solidariedade feminina nunca contou, nunca teve valor, nunca foi reconhecida. Essa é uma ação feminista, mas a própria solidariedade feminina é uma coisa muito antiga. Então, eu fico pensando, isso me provocou outro pensamento. Vou pensando, eu avisei, né? Qual é a afinidade entre o pensamento feminista, a questão da mulher e a questão da orientação sexual? O que tem em comum? Porque a pessoa que me falou, não, mas isso era uma questão feminista por causa dessa solidariedade feminina, e ela diz, e é uma coisa que eu acho que é recorrente nessa discussão das repressões, tem mulher que fica impaciente com todo o alarde que se faz em torno da homossexualidade e tal, e diz, mas a oprimida mesmo, né, em número maior, é a mulher. Mas, na minha experiência, uma das falas mais repressoras é: você não é completamente mulher. E como é que sua poesia lida com isso? Porque me parece que sua poesia elogia a feminilidade a tal ponto, e em termos tão míticos, que ninguém alcança. Eu consegui anotar algumas coisas que a senhora colocou. Bom, sobre complementariedade, eu realmente gosto desse termo, porque eu acho que nós estamos acostumados a pensar que o complemento é uma coisa menor.
Eu acho que esse é justamente um grande indício de um pensamento binário, que é o que eu falo, um pensamento que está acostumado a medir. No momento que a gente entende que não são contrários, porque a contrariedade, ele, de fato, causa a necessidade de medidas. Mas, na hora que eu penso que um complemento ele constitui algo maior, bom, eu não sei se eu poderia dizer que o meu braço esquerdo ele é só um extra em relação ao meu braço direito, pensando no meu corpo, ou que alguma parte dele poderia ser menor, ou talvez significar menos, porque eu coloco em relação a outra coisa. Eu acho que é o receio da complementariedade e o costume que a gente tem, em geral, de achar que o complementar é sempre o que é menor e está desqualificado, eu acho que já é uma herança de pensamento binário mesmo, assim, de pessoas que estão numa cultura acostumada a lidar com bem e mal, certo e errado, em conceitos que eles vão apenas em dois polos, sempre negativo e positivo, onde não existe uma escala ou um terceiro ponto, ou um quarto ponto, ou outros pontos. Bom, mas é uma reflexão. Eu estou começando a pensar que eu acho que pode ser esse o motivo. Aí, a senhora também me colocou sobre onde está o problema enorme da repressão dentro do que eu estudo, né? Esse é o ponto. Na verdade, eu vivo a repressão por ser mulher, invariavelmente, e por algumas outras características, mas eu escolhi, no meu estudo, não trazer as questões sociais e nem o gênero especificamente. O que eu quis, e o que eu ainda quero e vou continuar, é que eu não vou trazer o problema da repressão dentro de um valor onde nós vamos discutir quem está certo ou errado, ou onde estão os erros. Na verdade, o que eu fiz aqui foi relembrar que, por mais que pareça inalcançável, nós somos todos princípio feminino também. Seja quando nós nos emocionamos escutando a música, seja no nosso amor, nas nossas paixões, nas nossas risadas, nas nossas gargalhadas, nos nossos giros quando bêbados, nas nossas alegrias, nos nossos encontros. Eu acho que o fato de nós termos um corpo e de estarmos, por exemplo, aqui hoje presentes, eu olhando para vocês, e que esse momento não vai se repetir, ele pode ser gravado, mas uma pessoa vai estar vendo isso intermediado por uma tela, isso já me diz que nós todos temos o princípio feminino, porque nós temos um corpo, e nesse corpo nós sentimos e temos todas as nossas memórias e nossos rastros de vida. Então, eu escolhi um caminho que eu acho que é muito delicado dentro da academia, e a sua fala ela realmente diz isso. Eu acho que a minha orientadora ela é sempre muito bondosa comigo, que ela foi me socorrer aqui no final para tentar deixar as pessoas mais contextualizadas, mas, na verdade, professor, eu não estou aqui para pensar a repressão como uma bandeira ou uma militante. Eu estou... Não é isso que eu estou pensando. Mas quando você fala de complementariedade e você diz que tem uma íntegra maior que se forma pela integração, e você está falando do feminino, para mim, é automático ir para a complementariedade masculino ou feminino. Eu não sei como você evita isso. E, com isso, você entra numa discussão, um discurso, que é muito próximo do fundamentalismo cristão. É muito próximo. Para mim, esse é o problema, que você, evocando essa complementaridade, você chega tão raspando que, por mais que você fique num registro, você mesma, mais para pagão, como os cristãos diriam, é muito difícil você evitar isso. Por causa de uma linha de raciocínio já impregnada. Então, complementariedade, tem complementariedade entre dois homens? Tem complementariedade entre duas mulheres? Esse é o problema. Tem complementariedade que se constitui numa pessoa só? É isso? É isso. Eu acho que esse é o ponto, é que eu não estou falando em momento algum de homem e mulher.
Mas Então, fala do feminino. E está aí, então, o masculino, esperando cair. Onde vai cair? Onde? Esse é o problema, entendeu? não, eu entendi, mas eu acho que é isso que eu estou tentando me fazer entender e eu não consegui. Em momento algum, eu quis falar de homem e mulher. Eu estou falando de ser humano. E o ser humano carrega essa complementariedade. Eu não me incomodo, não digo, eu não entro no parâmetro de se é homem, mulher, se é transgênero, se é andrógeno, se é hermafrodita. Na verdade, homem e mulher são características do corpo que eu não entrei aqui. Eu estou, em todo momento, falando do ser humano, sem gênero específico. E aí, quanto ser humano, a complementariedade feminina e masculina ela está presente. E ela constitui esse ser. E não me interessa se, é igual eu falei, se tem os dois sexos, se não tem nenhum, se quer ser andrógeno, se é homem, se é mulher, porque eu não estou falando de gênero em momento algum. Eu, Bruna, mas pode dar a entender. Você vai ter que definir muito bem como você não está falando de gênero, porque quando se fala de feminino, me parece que tende para aí. Por outro lado, eu vou parar de falar com isso, porque eu acho que estou monopolizando, mas a questão do corpo e da natureza, e essa questão mais espiritual, falar do corpo desse jeito como um elemento da natureza é uma afirmação teórica. É uma afirmação teórica que hoje está sendo questionada muito fortemente por essa linha butleriana. Então, me parece que, para fazer esse discurso que se faz, tem que reconhecer essas outras formas de entender, que aí eu acho que, entendeu? Dá para propor. Mas quando fica menos ligado a ideias de uma espécie de espiritualidades ou essências, porque isso é que eu estou ouvindo, né? Estou ouvindo sobre essências. E isso há muito tempo que eu não ouço, de fato, alguém que ousa falar sobre essências. Então é alguma coisa que, para a minha geração, não falar sobre essências foi um progresso, uma libertação enorme. Então, isso... Causa um certo primitivismo, né? Uma sensação primitiva, retornar a isso, não é? Obrigada, professora. Se pode colocar, porque eu teria muita coisa para dizer, né? Obviamente, mas eu não sei se devo e se eu não queria monopolizar o debate. Eu queria Preocupar com monopólios. Esse Tá. não é o lugar dos monopólios. Não, eu Esse queria- é o lugar de debate, das discussões. Eu acho que está sendo ótimo Ok. essa troca. não, eu queria só dizer, A né, gente está aqui que para isso. O que falta num Ok. seminário é discussão, É. às vezes. Né? tá bom. Várias coisas, né? Primeiro que quando a gente estuda a pombagira, porque o estudo da Bruna ele se situa dentro de duas questões para ela, né? Que eu sei que são importantes. Uma é a possibilidade de se falar algo sobre o sensível na comunicação. Esse é o tema do mestrado dela. E a outra é o estudo da pombagira, que nós fazemos no grupo de estudo. E aí, ao estudar a pombagira, nós estudamos realmente esse princípio feminino que realmente não está relacionado com o ser mulher e o ser homem. Tanto é que os homens incorporam pombagira, e não são gays, são homens. Homens, né? Não está atrelado a ser gay, não ser gay, independente de ser gay, não ser, os homens incorporam suas pombagiras, né? Assim como as mulheres, enfim, o ser humano, digamos, incorpora a sua pombagira. Então, isso nos coloca no lugar fora da discussão de gênero, mas nos coloca no lugar da discussão da repressão ao feminino. São duas, ao meu ver, são duas discussões diferentes. A repressão ao feminino na sociedade, na cultura,
ela não é só uma questão de gênero. Ela pode se desdobrar, e eu acho que é uma redução à questão do gênero. É uma redução legítima, necessária para um determinado propósito, mas é uma redução quando eu penso a partir da questão ampla da repressão ao feminino, que atinge homens e mulheres em sua vida amorosa, sexual, mas também em sua vida como um todo e em sua possibilidade de pensar fora de uma perspectiva falocêntrica, de uma linguagem falocêntrica, né, de uma linguagem conceitual, né, falocêntrica, que vem, de fato, que nos vem, né, aqui no Brasil, do Ocidente, da Europa, sem dúvida, e do paradigma cristão. Né? Então, tem uma dimensão aí de uma busca de nos desfazer exatamente da questão do gênero. Ela é uma questão muito difícil, sem polêmica, como eu já coloquei agora, né, quando eu não fui defender a Bruna, eu fui explicar, né, contextualizar. É uma questão muito difícil, algo muito difícil de se fazer, porque é óbvio que o grito do feminismo, o grito das mulheres, ele fala muito alto, né, ou do movimento gay, de todos esses movimentos. E a gente não ignora isso. Mas a gente quer falar de outra coisa, que para nós está além disso, mas que pode ter consequências. Você aponta alguns riscos, né? Algumas consequências negativas. Eu acho que a gente corre riscos quando a gente busca sair dos grandes debates e ir para um outro lugar. A gente sempre corre risco. Mas tem também possibilidades de contribuição para um pensamento, para a própria discussão do gênero, através do pensamento sobre o feminino. E, na academia, nós achamos, né, nós achamos que temos que experimentar pensamentos, racionalidades femininas. Porque a academia é lugar da racionalidade. A ciência é racional. É o lugar do logocentrismo, da dominação da fala pelos homens, pela masculinidade. Não necessariamente pelos homens, mas pela masculinidade. Né? E a nossa busca é uma busca mesmo arriscada de trazer para dentro da academia métodos, linguagens, formas, né, de expressar coisas que, por serem difíceis de se expressar pela linguagem logocêntrica, falocêntrica, não são ditas, coisas que nunca são ditas, que são ignoradas, que ficam para depois. Eu penso muito no que você apresentou hoje de manhã, sobre a Chica da Silva. Foi muito interessante ver como se formou o imaginário em torno de Chica da Silva, como foram produzidas imagens em torno de Chica da Silva que não eram Chica da Silva, que são a Chica da Silva imaginária. Mas nós pouco sabemos da Chica da Silva mulher, de fato, porque algo escapa. E o que eu acho que seria interessante entender quem era essa mulher, afinal, que força era essa que ela tinha, que força de sedução era essa. Mas você não tocou nesse assunto. Sim, foi exatamente o ponto que eu retomei no final, porque esse é o ponto interessante. Mas ele é muito misterioso. Ele entrou imediatamente no domínio da religião, do candomblé, desse poder dessas mulheres do candomblé, que é um poder que a gente atribui aos deuses, porque a gente não sabe como ele se dá no humano. Né? Então, é nesse lugar que é extremamente difícil de tratar, que nós estamos querendo, né, querendo adentrar. Né? E é muito difícil, e não sei nem se a gente vai conseguir, enfim,
né? Mas é uma tentativa. Não sei se deu para entender. Eu vou colocar um pouquinho, um salzinho aí. Eu acho que, Liv, quando nós falamos do feminino, e você usou a imagem de que nós ficamos esperando o masculino cair, eu acho que, não, esse masculino não vai cair nessa... Porque há pelo menos pelo onde eu entendo, uma busca de uma feminilidade raiz no ser humano e que não passa necessariamente por oposição, mas por complementaridade, obviamente, no sentido de contraditoriedade. E eu gostei de quando a Bruna traz a noção de matéria, porque a palavra matéria, ela esconde já um princípio feminino. Esconde a palavra mater. Né? Matéria vem de palavra mater. E mater é mãe. E por que será que nós usamos, e quando ela diz o princípio, a matéria escura, ela fez essa associação à matéria escura como alguma coisa dominante, eu também imagino, imagino mesmo, porque nada me dá essa certeza, que a natureza é feminina, o mundo é feminino, que a predominância da força feminina, ela é reconhecível, exatamente por isso é que existe tanta resistência a ela. Que o poder feminino ele é maior e exatamente por isso o homem ele tem esse medo do feminino. Eu acho que não é o masculino, ele não quer dialogar, ele quer dominar. E essa dominação como uma forma ou não como uma forma, mas como uma sensação de que esse poder é muito grande e que não se sabe lidar com ele. Não temos ainda, quando eu digo não temos, os homens não sabem ainda como lidar com isso. E a única forma de lidar com isso é impondo um patriarcado secular. Então, eu percebo isso, que há uma correlação física mesmo, da natureza com um princípio feminino. E, se é possível sair dessa dissociação de gênero, eu acho que isso é um caminho da abstração, mesmo que é preciso investir nisso, apesar da dificuldade teórica que é imensa para isso, né? Eu gostaria de fazer só um comentário, assim, porque a gente está conversando aqui, eu peço até desculpas, que a gente acaba se contorcendo. Eu não dormi na sua fala, dei uma cochilada na fala do professor Gustavo. Foi logo depois do almoço. Mas eu, sinceramente, estou pesquisando gênero. Na verdade, a interseção de raça e gênero na minha pesquisa de doutorado. E eu tive algumas dificuldades de te entender, sinceramente. Essa coisa, quando você fala do... Eu acho que houve algumas dúvidas nessa questão do gênero, categoria mulher, homem, que gênero não necessariamente é essa categoria, atende à categoria mulher. Não é estudar a mulher, porque assim a grande, acho que a grande contribuição da categoria gênero é entender que não existe esse mundo separado e que a categoria mulher, por exemplo, é uma categoria histórica, construída. E gênero nos traz a possibilidade de entender esse contexto relacional, não só as feminilidades, mas também as masculinidades. Então, assim, gênero traz essa contribuição. Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, dificuldades, mas de entendimento, estou sendo sincera. Porque, assim, por mais que você não queira utilizar isso, a hora que você fala tanto do feminino, me parece uma afirmação excessiva de uma natureza feminina, que os estudos de gênero vêm tanto criticar, vêm tanto descortinar essa construção, porque a construção do corpo é feita culturalmente. Eu posso estar falando um monte de bobagem, mas foi o que eu percebi. E aqui, observando que a professora Florence, falando da professora Liv, sobre a fala dela, eu acho interessante quando a professora Florence diz que não vê no campo do humano essas possibilidades. Eu não sei, posso estar equivocada, mas eu vejo
não é uma leitura apaixonada, mítica das deusas, mas esses arquétipos foram e são ainda importantes para a construção de uma espécie de agência, de uma postura das mulheres negras. Quais arquétipos? Desculpa. Os arquétipos das iabás. Então, assim, eu percebo isso. E se a gente for discutir, por exemplo, a gente fala do feminismo, mas as mulheres negras articulam esse enfrentamento do sexismo, da escravidão, da pobreza. Isso muito antes de se criar o feminismo em si. Então, assim, só compartilhar isso. E quando você fala da circularidade, eu pensei muito da circularidade como um valor civilizatório afro-brasileiro, que é a ideia da circularidade que não está ligada necessariamente a feminino ou masculino, mas essa ideia de corporeidade, de memória. Então, assim, foi só o que eu gostaria de pontuar. Obrigada. Só para fazer o trio aqui, eu também queria falar uma coisinha. Enfim, como a gente falou antes do poético, e nessa minha pesquisa do poético, eu entendo que o poético é indissociável do político. Nessa perspectiva de que o poeta está no mundo, de que a observação poética, o ser poeta, ele está no mundo. Esse instante poético, esse estado poético, ele está no mundo. E, estando no mundo, se está sendo político, se está se relacionando com o outro, se está criando relação, hierarquizações e todos os tipos de relações possíveis nesse estar no mundo. Então, me parece essa opção metodológica de separar o poético do político é quase o que a racionalidade fez antes, ficar só com o político. Aí, quando você opta em ficar só com o poético, me parece uma perda nesse sentido, assim, pelo menos para mim, nessa perspectiva da coisa desse entendimento do corpo, assim, da cabeça e do corpo, né? Então, antes era só cabeça, agora a gente quer só corpo, para que talvez no futuro a gente seja cabeça e corpo, talvez, pode ser uma opção metodológica, né? Mas para mim, assim, a opção que eu tenho feito e tenho buscado é um poético político, um político poético, e essa indissociabilidade desses estados, assim, nesse sentido de que para entender o feminino também tem que trazer o corpo feminino. Eu acho que o corpo feminino ele traz pistas e traz indicações, assim, até o que o Gustavo acabou de falar da matéria, mater, mãe. Então, ser mãe é uma coisa importante para o feminino, né? Então, o corpo feminino diz do feminino. Isso não é colocar no masculino e no feminino. Uma pombagira que é um corpo de homem é uma pombagira diferente no corpo de mulher. Mas não que um corpo de homem não possa experimentar essa feminilidade e um corpo de mulher também não experimenta essa feminilidade. Mas são experiências diferentes, são experiências da alteridade. Então, por isso que eu até fiquei pensando aqui no que você falou, que é bem interessante, essa coisa do ser, do fazer e do ter feito, primeiramente o ser, e me parece bem interessante, no sentido que o feminino é o ser, e o masculino é o fazer, e o ter feito, nessa perspectiva, né, yin-yang do feminino passivo, do masculino ativo. Mas, ao lembrar essa coisa da maternidade, da gestação, me parece que, no período da gestação, a mulher é a quem faz e é quem é ter feito. Quem faz o ser é a mulher. Ela não é ser. Talvez quem seja o ser seja, né, o princípio feminino do esperma, não sei. Ele é só o ser, ele colocou a sementinha. Quem faz é a mulher. Então, eu não sei, assim, acaba caindo numa dicotomia nessa coisa que a Cécia falou da supervalorização do feminino, assim, não sei, se a gente vai falar sempre do feminino e desse giro, tem que falar sempre do masculino ao mesmo tempo. Enfim, é isso. Posso? Bom, então vou falar agora com vocês. Na verdade, eu estou achando muito rico todas essas voltas dessa fala, porque eu vou entendendo até onde eu consigo alcançar, até onde eu consigo me fazer compreender, ou então até onde tem
lacunas que eu preciso começar a retrabalhar. Tá bom. Você falou sobre uma afirmação excessiva da natureza feminina, a questão de não desassociar a construção do corpo. Na verdade, o que eu faço é uma evocação mesmo ao princípio feminino. E talvez essa evocação esteja a minha fala contra a repressão. Acho que esse seja o ponto, que não é uma fala social, mas que também não se desassocia pelo fato de eu ser gente envolvida num cenário político, numa sociedade. Mas o que eu faço aqui eu evoco, né? Eu chamo para perto, eu tento reaproximar e, principalmente, dar ênfase, dar destaque, dar luz a um ponto que eu acredito que está adormecido, que está esquecido e que está subjugado mesmo, historicamente, e pelo que eu acredito. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui, de fato, é evocar o princípio feminino. Ponto. Assim, acho que isso é uma coisa importante a deixar clara. Agora, uma coisa também muito importante é que eu não é o mérito da minha pesquisa entrar na força da mulher e na força do homem. Talvez fosse interessante, talvez faça parte de outras pesquisas, mas essa pesquisa não vai entrar sobre isso. Então, é importante falar de como a mulher pode ser mãe, de como gerar e ter um filho faz toda a diferença, é muito importante. Mas eu não estou falando de mulher. Eu estou falando de um princípio feminino que... Não, mas é porque ela usou a palavra mulher. Ela falou do corpo mulher e de trazer a mulher que pare, né? Que gere e que pare. Isso. É porque eu acho que eu estou misturando um pouco a fala das duas. Isso é legal para mim, porque eu tenho que deixar isso muito claro no meu texto, que o que eu estou fazendo aqui, na verdade, não é uma desassociação política, mas é tentando deixar claro que eu não vou falar sobre mulher e homem, não vou entrar nesse estudo, não vou entrar na relação e na comunicação que o gênero e o estudo de gênero faz entre esses dois aspectos e muitos outros. Eu não vou entrar nisso. O que eu estou fazendo, na verdade, com um pouquinho de petulância, é mitologizando, de novo. É trazendo o mito, de novo, o primitivo, de novo, tentando resgatar aqui uma força poética que não está desassociada da política, mas que ela não está refém de um contexto político, atual, social, econômico, teórico, tão diretamente. Eu acho que isso é que causa essa estranheza, porque, geralmente, o pensamento acadêmico nos exige esse foco, esse objeto, esse palpável, essa coisa mais próxima que eu consigo pegar. E, de fato, professora, o que eu faço aqui, essa metáfora, é uma coisa um pouco arcaica e primitiva, no sentido de que muitas pessoas não fazem porque você está no lugar das abstrações. E, no lugar das abstrações, o tempo é outro, e eu estou tentando achar esse tempo e esse método. Então, eu não desassocio o político e o poético, porque eu, quanto Bruna, eu sou filha, mulher, eu pertenço a uma classe social, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma história que isso não está desassociada quando eu escrevo. Mas, ao mesmo tempo, eu não separo eles porque eu estou evocando, eu estou chamando para perto o aspecto poético. Eu não estou dizendo que o político não cabe, eu estou dizendo só que o que eu chamo para perto desse texto é o feminino e o poético. Não é a mulher, não é o homem, e não é o gênero, ou uma discussão política de como nós precisamos olhar várias desigualdades ou várias relações. Então, acho que uma palavra que pode tentar explicar muito bem essa evocação é, de fato, dar mais luz e fala a aspectos que eu acho que estão bem obscuros e que eu acho importante trazer. E aí, um outro ponto que eu queria trazer sobre o separar a cabeça e o corpo, o Dietmar Camper e o Flusser, eles falam de uma caminhada do homem
numa linguagem que cada vez mais nos digitaliza e nos afasta do corpo. E que nós vamos chegar a um ponto zero, onde a única possibilidade que nós vamos ter é fazer o caminho de volta. E eles sugerem que esse caminho de volta é de volta ao corpo. Só que o caminho de volta ao corpo não é uma negação da razão, ou da mente, ou da cabeça, porque a cabeça é corpo. Então, eu acho que a nossa armadilha sempre é que a gente cria sistemas de contrariedade. O corpo é a cabeça. A cabeça ela não é contrária ao corpo. Entendeu? O aspecto que eu trabalho aqui, na verdade, é esse. É um caminho de volta ao corpo, onde nós trazemos toda a experiência, a bagagem de quem já foi e chegou no zero, e agora vai precisar voltar. E essa volta ela não é igual ao caminho que a gente fez de ida, desde a escrita, que passou pela TV, que hoje tem o celular e as redes sociais, e assim ainda vai continuar num grande processo. Então, eu acho que, de repente, na minha fala ficou confuso e eu preciso, talvez, explicar e evidenciar muito mais que o que eu faço aqui é uma grande evocação a pontos que eu acredito que não estão, que estão esquecidos. E, por estarem esquecidos, eu vou dar e dou ênfase especificamente a eles. E a ênfase não quer dizer que eu estou me negando ou contradizendo o que não está nesse foco de luz. Eu acho que isso é importante compreender. Bom, eu acho que eu respondi tudo. É porque eu estou aqui meio com o coração acelerado, assim, porque muitas dos questionamentos que foram feitos me trouxe a lembrança do meu trabalho, do mestrado, porque é um trabalho extremamente delicado, que passa pela questão justamente de não trazer masculino e feminino, mas tentar buscar um entremeio aí, que é a androginia, né? E é engraçado porque quando você começou a falar, e eu entendo o que as meninas ali disseram, porque essa coisa do feminino, colocar o feminino na frente, e aí colocar a palavra complementariedade, talvez a inversão dessas coisas pudesse já te dar uma altivez maior para quando essas questões aparecessem, porque, no final, depois que você foi provocada, que você veio dizer, não, mas eu estou falando do humano, da dimensão humana. Eu lembro muito bem na minha banca, que a professora Florence, uma das críticas que ficaram assim martelando na minha cabeça, que, no final do trabalho, eu trouxe a questão política. Eu coloquei o andrógeno como esse ser íntegro. Acho que aqui a gente pode começar a falar em integral, que eu acho que isso é uma coisa que você busca. E, no final, eu peguei aquilo que estava lá em cima, esse ser integral, e puxei ele para baixo e joguei ele no cenário político, no cenário comercial da moda, e disse, vamos ver como é que esse bichinho se vira aqui embaixo. Então, assim, foi uma opção minha, e que a Florence falou, você poderia ter continuado na dimensão do humano e não ter trazido isso tão densamente aqui, né, para esse cenário. São coisas que a gente vai se debater como pesquisador e como teórico. Qual é o momento em que a gente sai desse nosso mundo de sonho e de sono e acorda, né? E traz essas nossas questões que são muito nossas. Eu sempre gosto de falar que a pesquisa é a gente, para o mundo daqui, do que passa na televisão, do que a gente vê na internet. Então, eu acho que, de repente, uma inversão no seu discurso de colocar em primeira instância essa questão do integral e do humano, para depois evocar a questão do feminino, talvez te ajudasse a construir esse argumento. E é uma simples questão de ordem. Então, eu queria te dizer que eu sou super solidária a você em muitas coisas que disseram aqui hoje, porque eu ouvi coisas muito parecidas. Você nega o feminismo, você nega... a mulher ainda precisa ter um lugar de fala, e você está criando um cenário nebuloso aí. E esse nebuloso ele é desconfortável. Então, talvez seja... Porque eu passei por esse processo também quando eu fui reescrever. Eu recoloquei coisas em ordem. E talvez isso seja um caminho para pensar, né? A questão das ordens somente. Era isso. Obrigada.
acho que... Terminar aqui, é isso? Mais alguma questão? Não, você quer falar? Li, pode falar, eu acho. Só, eu acho que é acomodado, né? Ou talvez, não sei, mas eu gostaria de dizer, só deixar claro que uma posição que é muito diferente da sua. Eu acho que ser cidadão não é ser político. Então, a dimensão política não se resolve em você ser uma cidadã. Então, eu acho que você está mesmo, aí sim, eu acho que é perfeito, você está num trabalho mitológico. E aí eu preciso... E também está questionando formas de saber universitários. Eu acho isso super importante, questionar as formas de saber universitário, especialmente no âmbito da comunicação, que é extremamente pobre em termos de pensamento sobre os saberes. Eu acho que tem muitas formas de fazer isso, e uma delas você adotou, que é voltar a essas essências primitivas. Eu tenho feito uma outra forma, que eu estudar Stuart Hall como músico. O pensamento dele é musical. Tem a forma de um jazz, eu acho. Mas eu gostaria de dizer que eu acho, assim, de particularizar, porque eu acho que essas coisas que você está fazendo funcionam se você se mantém na imagem, se não é um discurso abstrato, de fato. Então, eu diria o seguinte, eu resisto extremamente fortemente a mitologias. Eu sou filha de pastor. Então, para mim, os mitos estão permanentemente presentes. E eu estou permanentemente suspeitando deles. Então, aí a questão da Beatriz Nascimento, para mim, fala de uma sociologia, não de uma mitologia. Fala das mulheres que eu conheci nos terreiros de Salvador. De como portavam uma autoridade que vinha de uma religião e vinha de uma sociedade que era estranha para mim, que era diferente. Mas não tem a ver com a força mitológica. E eu tenho extrema dificuldade com essa ideia de uma força mitológica, embora eu também acho que tem assim, essa violência de gênero tem a ver com isso que você está falando, Gustavo. Agora, aí eu não sei se eu consigo avançar aí, então eu vou... Mas eu achei apaixonante sua apresentação, de fato não me causou nenhuma sonolência, mas uma enorme vontade de me posicionar. Então, obrigada. Lívia, eu acho que a força da mulher do terreiro, ela é mitológica, sim, ao analisar... É social. Mas... É social. Tem impacto direto nas freguesas ficando fazendo fila. Eu vi gente da elite soteropolitana que apareceu pela primeira vez no terreiro e achava que podiam ir primeiro. Eu vi isso. E eu vi Mãe Estela dizendo a elas que não. E ela disse assim, quase sem dizer. Era uma coisa... E isso é, claro, tem a ver com as autoridades religiosas. Outras religiões também. O cristianismo perdeu muito isso. Mas tinha assim, o Thomas Merton, por exemplo, imagino que seja parecido. Para usar o exemplo mesmo de Mãe Estela, eu sou capaz de apostar que Mãe Estela não dissocia a força dela da não, força ela é religiosa. da força de Oxóssi, por exemplo, do qual ela é filha. E das interpretações todas, porque a própria mitologia africana, ela é uma mitologia andrógena. Não existe o orixá masculino ou feminino. Isso é um empobrecimento dizer que Oxalá é masculino, que Ogum é masculino. Isso, quando nós estudamos a fundo, isso vemos que não, que são uma contraparte. Oxalá é uma contraparte de Ododu, Ogum é uma contraparte de Obá, e assim por diante. E Iemanjá é uma contraparte de Oxumaré. Então, a força feminina de terreiro, ela é uma herança e uma autoridade dada pelo mito. Ok, assumida comunitariamente, socialmente, mas essas iabás, elas têm plena consciência de que a força feminina dela é uma força também mitológica, é a força que Nanã exerceu, é a força que Yansan exerceu, é a força que Iemanjá ainda exerce, né? E isso não se dissocia. No povo de Santos, sobretudo, é impossível dissociar o social. Essa discussão do político e poético
em alguma forma, se pode colocar o poético como um inimigo do político, mas o poético ele pode ser também uma outra forma de fazer política. E eu percebo o trabalho da Bruna como uma provocação a todos a esses trabalhos excessivamente sociológicos, excessivamente politicamente corretos, excessivamente que querem mostrar o lado social e a contraparte do lado poético, onde fica? Então, há de certa forma, uma redução ao político. E quando se pergunta para o poético, cai, às vezes, nessa polêmica. Mas o seu trabalho não está politicamente correto. Em algumas falas aqui, foi isso que vocês disseram. Aí eu acho que dizer que não é politicamente correto é diferente de dizer que está ignorando uma discussão política que está tão vizinha que tem que reconhecer que está aí. Isso que eu acho que tem que reconhecer que está cotejando uma área que é um terreno minado e definir em que caminhos está andando, eu acho. Mas, enfim, isso... Assim, contestação por contestação, também vou contestar. Não, eu sei que você vai fazer um encerramento, mas eu queria... Eu já disse que eu só encerro quando acabar. Sim. Não, mas é porque eu queria dizer que a discussão, eu acho que ela vai continuar ou ser retomada amanhã, porque amanhã eu acho que muitas coisas que estão sendo ditas hoje vão aparecer de novo também, né? Então, eu não sei se todos estarão aqui, espero que sim, né? De manhã às 10 horas. E, né, porque eu acho que o nosso grupo vai nesse sentido que a Bruna foi. Então, vai incomodar novamente e tomara que a gente tenha novamente as discussões aqui para a gente prolongar. Né? Mas não estou querendo fechar, não. Se quiser continuar, Gustavo, pode responder. Bom, alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Oi? Nem vou dizer, porque eu vou responder essa sua fala com a mesma fala de um amigo meu lá de Recife. Eu não entendo nada de geografia. Então, então, gente, assim, eu queria agradecer bastante, porque esses momentos, de fato, eles vão me provocando, instigando a amadurecer esse pensamento. Eu acho que opiniões contrárias, elas sempre são muito ricas. E eu acho que a gente fez um diálogo aqui muito respeitoso, muito bom. Acho que as falas, desde de manhã, elas têm sido de imenso crescimento, de verdade, onde a gente consegue sair um pouco do que a gente está estudando e já está assim bitolado e não consegue mais pensar em outra coisa para respirar e ver outras formas de ver sobre assuntos que estão muito próximos da gente. Então, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, agradecer à professora Florence, que está coordenando esse seminário, as pessoas que estão aqui na mesa, e convidar todos mesmo para estarem aqui amanhã, que a gente ainda tem mais uma fala, com uma mesa com 2 falas, super significativa também, e que está sendo muito prazeroso poder estar debatendo tudo isso com vocês, viu? Então, muito obrigada pelo dia de hoje, foi ótimo. Reforçando, então, muito obrigada. Amanhã nos vemos novamente, de manhã, com a fala do Fred e da Flor. Eu achei ótimo mediar ou desmediar a mesa, porque é isso, a gente vai para seminário e as pessoas falam, apresentam suas pesquisas e, no final, o debate tem sempre que ser curto, rápido, porque tem hora. E é isso, acho que ganha todo mundo que está escutando e aprendendo.